Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? As mamães aqui presentes sintam-se abraçadas, né, por mim. Amanhã é o dia, né, que vocês vão estar se reunindo com a maioria, né? Mas já considerem hoje, né, a festividade desde hoje. Já recebam o carinho, o amor, a ministração, porque às vezes em casa, né, vai chegar o filho desnaturado e não vai dar aquele amor, né? Então você já recebe aquele amor desde hoje e já vai, né, sentir bem querida e amada já, bem? Quero agradecer ao Ministério de Mulheres que nos confiou, né, a honra de trazer a palavra nesse dia tão especial para vocês, né? E como vocês sabem, né, eu sou meio tecnológico, né? Eu gosto de fazer assim para vocês acompanharem comigo, tá? Então, vamos a uma meditação na palavra. Talvez eu segure um pouco, né? Porque eu não sei se cadê a Diaconisa Irene? Diaconisa, qualquer coisa você me corta, mas você corre lá, vê como que tá a janta. Se estiver demorando, você fala, vai, bispo, faz assim pra mim, eu dou entendeu? Às vezes fala, ih, tá muito cru o negócio, né? Então, eu quero trazer uma mensagem, né, que o Senhor ministrou ao meu coração para todas vocês. Isaías 49:15 diz assim: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Mãe é um dos maiores referenciais que nós temos, a ponto de Deus fazer uma pergunta para mim e para você: é possível uma mãe se esquecer de seu filho? É possível? Tanto assim? Se acontecer isso, eu tenho um negócio para você: eu não vou me esquecer. Mas Deus faz uma pergunta: você acredita que é possível uma mãe se esquecer do seu filho? Então é uma pergunta que Deus faz para mim e para você. Significado de mãe, eu fui buscar no dicionário: mulher que tem ou teve filho ou filhos, mulher que cria, educa criança ou adolescente que não foi gerado por ela, mas com quem estabelece laços maternais e a quem pode estar ligada por vínculos jurídicos. Uma mãe que adotou, por exemplo, quando era solteira ou porque não podia ter filhos, mulher carinhosa ou protetora. É uma definição muito pobre, né? Como que eu mensuro o carinho de uma mãe? As noites perdidas de sono, a luta, às vezes, quando aquela criança estava passando por alguma situação. Quando meus filhos adoecem, acontece algo, é algo que eu, pai, já fico abalado. Aí eu vejo minha esposa, às vezes ela perde a noite de sono dela. Às vezes quando eu já virei do lado dormir. Aí ela vira pra mim no outro dia e fala: essa noite eu nem dormi porque a Rebeca tava com febre. Eu falo: amor, por que você não me acordou? Não, porque você tem que trabalhar cedo, então eu fiquei com ela aqui. Então mãe é um grande referencial para mim e para você. Um autor desconhecido diz assim: mãe, palavra pequena, mas com um significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si própria, força e sabedoria. Ser mãe não é só dar à luz, e sim participar da vida dos seus frutos gerados ou criados. Obrigado por termos você. Quero trazer pelo menos 3 exemplos bíblicos. A Bíblia está cheia de exemplos de mãe, mas 3 me chamaram a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Quero falar com vocês sobre Joquebede, sobre a mulher sunamita e sobre Maria. 3 grandes mulheres que aparecem na Bíblia em momentos específicos e que são grandes exemplos para nós. Diz o texto de Êxodo, capítulo 6, versículo 20: e Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés. E os anos de vida de Arão foram 137 anos. Números 26:59 diz:
E o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, ao qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão ela teve Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. Êxodo 1, 22 vai começar a narrar uma história que é muito importante para o povo de Israel e vai mostrar o papel fundamental de Joquebede na vida do povo de Israel. Então ordenou o faraó que todo o povo, a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. Êxodo 1, 22. O povo de Israel tinha vindo para o Egito através de um convite de José, autorizado pelo faraó da época. E o povo de Israel se estabeleceu lá, cerca de 70 almas. E eles começaram a crescer, a produzir, a crescer, a crescer, a crescer, e se tornaram milhares de pessoas. Estima-se que o povo que saiu do Egito para Canaã era em torno de mais de 2 milhões de pessoas, entre homens e mulheres. E quando o faraó viu isso, ele temeu. Ele temeu a quantidade de pessoas que estavam lá e ele pensou: bom, esse povo que está aqui é muito numeroso. Então, vamos tirar esse povo, vamos fazer com que eles tenham medo de nós. E aí ele começou a colocar cargas pesadas sobre o povo de Israel. O que começou a acontecer? O povo de Israel, mesmo assim, fazia filhos e filhas. E aí o faraó encontrou uma solução. Bom, se tiver muitos homens, nós vamos ter problemas. Então, ordene às parteiras do Egito que elas peguem todos os bebês que forem homem e matem eles ou lancem eles no rio. O que aconteceu? As parteiras ficaram com medo e falaram: não vamos fazer isso. E nasciam os homens. Aí faraó ficou bravo com as parteiras, chamou elas e falou: o que vocês estão fazendo? Aí elas inventaram uma desculpa. Elas disseram: as mulheres hebreias, elas são muito sagazes, elas têm filho muito rápido. Então quando nasce o menino homem, ela já esconde e não tem como, a gente nem chega a tempo de dar a luz. Elas são fortes, elas não são como as egípcias. E aí faraó olhou para aquela conversa e falou: então vamos continuar atacando no rio, vamos fazer o que tem para fazer. Nisso, Êxodo 2, 3 diz: e a mulher, ou seja, Joquebede, concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu 3 meses. Imagine um decreto real: tem que matar a criança, homem. Então você imagina o trabalho que Joquebede teve de esconder a criança por 3 meses, até que chegou um momento que não dava mais. O que ela fez? Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e o revestiu de barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. Joquebede sabia que ali naquela margem aparecia alguns egípcios, então ela creu em Deus. Imagine você sabendo que se seu filho, homem, for conhecido, o caminho dele é a morte, não há outro caminho para ele. E você pega o seu bebê, leva ele num lugar e deixa ele ali. E ela sai, mas ela não deixa o bebê abandonado, ela dá uma ordem para a filha Miriam. Fala: filha, acompanha, vê se o bebê está em segurança. E Miriam fica só observando. Nisso, o que acontece? Desce a filha de Faraó para se banhar no rio e ela escuta o choro do bebê. E ela começa a olhar o bebê. Quando Miriam viu o bebê e ela olhando para o bebê, ela chega e começa a conversar com a princesa. E aí nós temos o relato aqui. Então disse Miriam, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias? Posso chamar uma mulher das hebreias que cria esse menino para você? Imagina ela vendo a criança, comovida com a criança, chega uma menina e fala: você não quer que eu ache uma mulher hebreia para que cuide desse menino para você? Ou seja,
Para a princesa, para a mulher de Faraó, aquilo era o Nilo trazendo, eram os deuses trazendo aquela criança para ela. E aí vem Miriam, percebendo tudo, fala isso. E ela fala: vai, leva este menino e cria, vou te dar salário. E a mulher tomou o menino e criou. Você já imaginou? Era para o seu filho estar morto. Você deixa, Deus providencia que alguém pega essa criança. E aí a pessoa que pega essa criança, além de não matar o menino, chama você e fala: eu vou te pagar para você cuidar. Você vai receber do governo para cuidar do seu filho. Cuida dele para mim. E o texto diz que a mulher tomou o menino, Joquebede tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou-lhe Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Olha a ousadia desta mãe. Ela tinha duas opções: matar no parto ou jogar no rio Nilo. Ela jogou no rio Nilo, crendo que Deus salvaria o seu filho. Mas não jogou de qualquer jeito. Ela preparou uma arca para ele, ela preparou o lugar. Só mãe faz isso. Vai pedir para o Arão fazer isso aí. Provavelmente teria afogado a criança. Esse é o valor de uma mãe. Uma mãe que guerreia pelo seu filho, pela sua filha. Uma mãe que enfrenta tudo e todos. Essa mãe enfrentou a maior autoridade do mundo naquela época, falando: meu filho, você não mata. E ainda fez o governo pagar salário para ela. Só mãe faz isso. Agatha Christie fala: o amor de mãe por seu filho é diferente de qualquer outra coisa no mundo. Ela não obedece lei ou piedade. Ela ousa todas as coisas e extermina sem remorso tudo que ficar no seu caminho. O amor de mãe, ele é feroz, né? Eu lembro quando eu acho que eu tinha 7 anos, eu estava indo para minha casa e eu fui laçado. Uns rapazes de 17, 18 anos, eu devia ter meus 7 anos, eles me laçaram. Eu sorri para eles, mas aquilo foi muito humilhante para mim. Quando eu tô chegando em casa, minha mãe viu que eu estava chorando. Ela falou: filho, o que foi? Eu falei: o vizinho ali embaixo me laçou. E zombaram de mim. Minha mãe pegou no colo, foi lá no rapaz, chamou o rapaz. O rapaz estava serrando o negócio. Foi o que foi? Falou assim: você laçou meu filho? Ele rindo: lacei. Quando ele falou laçou, eu estava aqui desse lado e eu só vi o tapa na cara dele. Pá! Eu olhei assim, aquela cena, vibrando dentro de mim. Falei: tô vingado. O rapaz levantou o serrote, ela falou: vem, eu chamo meu marido. Meu pai na época, com garimpo, 38, os caras sabiam que era meu pai, o que ele tinha. Já deu uma afastada assim. Não foi meu pai que foi lá brigar. Foi minha mãe que foi brigar por mim. Quantas de vocês já brigaram pelos seus filhos? Seu filho pode estar errado. Quantas vezes você já brigou com a professora, mesmo seu filho estando errado? Você foi lá e virou: não fala assim com meu filho. Aí você vira para o filho e fala assim: em casa nós conversamos. Não é? Esse é o coração de mãe. Por isso que Deus fala: como uma mãe pode esquecer? A gente sabe que tem uma outra que esquece, né? São as exceções. Mas a vocês, a grande maioria, ama e cuida dos seus filhos, amém? A mulher sunamita, nós não temos o nome dela, nós temos a origem dela, nós temos quem ela é, qual cidade que ela é. 2 Reis 4, 8, 10 diz assim: e sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro,
E há de ser que vindo ele a nós, para ali se recolherá. Então veja, uma mulher encontra o profeta, faz com que o seu marido prepare um cômodo para o profeta para tratar bem o homem de Deus. E agora Eliseu está constrangido com esse cuidado desta mulher. E ele pergunta para ela. Ele vai primeiro perguntar para o servo dele: o que a gente pode fazer por ela? E o servo dele, Geazi, diz: ela não tem filho, o marido é velho. Por isso disse ele: chama ela. E chamando ela, ela se pôs à porta e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Em recompensa ao cuidado que ela estava tendo com ele e com o seu servo. E ela disse: não, Senhor, homem de Deus, não minta para mim. Eu sei que eu não posso ter filhos. E aí passou um tempo, ela concebeu, deu à luz um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, conforme a palavra do profeta. Então agora o sonho daquela mulher, porque a mulher judia, o sonho dela é ser mãe. Elas entendem que a geração delas continua no filho. Por isso que o texto vai dizer: o homem e a sua mulher deixará a casa do seu pai e da sua mãe e serão uma só carne. Se cumpre aonde? Nos nossos filhos. Quem é os nossos filhos? Se não parte de mim, parte da minha esposa. Eles carregam o nosso DNA. Então nós cumprimos o mandamento quando nos relacionamos e geramos uma criança. Então nós somos um. Quem olha para o Estevão, quem olha para a Ana Rebeca sabe que é filho do bispo e filho da pastora. Então assim se cumpre o mandamento do Senhor. E essa mulher sunamita recebeu o filho, mas como mãe, ela teve o contratempo na vida dela. Crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua... Ó o pai, já empurrando tudo para a mãe. O filho com problema, em vez de correr e resolver, vai lá, resolve com a mãe. E ele tomou, levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Subiu ela, deitou sobre a cama, ela pegou a criança, colocou lá no quartinho que ela tinha feito para o profeta Eliseu. Fechou a porta e saiu. Ela viu que o filho tinha morrido. Aí agora, ela vai conversar com o marido e vai dizer: manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu vá ao homem de Deus. E ele disse: por que você vai a ele? Não é lua nova, não é sábado, por que hoje não é dia de você procurar o profeta? Ela falou assim: tá tudo bem. O filho estava morto na cama do profeta. E ela vira e diz: tá tudo bem. A capacidade que uma mãe tem de segurar o lar. Esses dias eu vi um vídeo, acho que foi da Camila Barros, falando bem assim: se o marido acordar de mau humor, a casa está bem. Se os filhos acordarem de mau humor, a casa está bem. Mas se a mãe acordar de mau humor, não tem ninguém que traz equilíbrio para aquela casa. Depois você procura esse vídeo dela lá. Mas é verdade. A mulher sábia edifica a sua casa. É uma unção que vocês têm. A unção do marido é ser o provedor. Por isso que quando o marido não toma essa postura, ele desequilibra a casa em outro lado. Mas uma mulher que não é a balança da casa, não governa a sua casa. Você já leu sobre Provérbios 31 da mulher sábia? Você já leu aquele texto? Eu fico com vergonha quando eu leio aquele texto. Lá fala assim: mulher sábia, quem a achará? O seu valor excede a muitos homens.
Ela acorda de madrugada, ela faz pão, ela vende, ela negocia, e não sei. Aí você começa a ler. E o seu marido? O seu marido fica às portas. Aí você fala, o que significa isso? Antigamente, na cidade, na entrada da cidade, era lá que se decidia tudo o que se acontecia com as pessoas e com a cidade. Então toda a liderança da cidade estava nas portas. Então o marido da mulher sábia só tem autoridade se ela for sábia, se ela governar o lar. Então ele pode sentar-se junto com os principais governadores e ser reconhecido perante eles. Não tem um ditado que diz, por detrás de um homem tem uma? E é verdade. Você sabia que aquele texto que Deus fala assim, ó, far-lhe-ei para o homem uma ajudadora idônea. Você sabia que no original a ideia ali, põe amor nas minhas palavras, tá? Mas no original ali está dizendo o seguinte, far-lhe-ei uma opositora. Que opositora? A mulher é a única pessoa que pode chegar para um homem, se opor a ele, fazer ele pensar e ajudar ele a prosperar. Se chegar um homem e falar, você está errado, ele não ouve. Mas se chegar a mulher, sentar do lado dele e falar assim, cuidado com essa pessoa, cuidado com esse negócio, não estou bem com essa situação. Aí o homem já está fechando o negócio, você fala, vixe, toda vez que ela fala isso, eu vou ter problema lá na frente. A maioria dos homens milionários tinha uma mulher que estava ali com ele na lida, ajudando ele, ajudando a pagar, ajudando a desenvolver as ideias. Aí o cara enganado aí por Satanás e pelo mundo, que ele faz quando ele enriquece? Divorcia dela e troca por uma moça muito imatura e mais jovem. Não é assim? No mundo aí? Mas quem ajudou o homem a enriquecer? Aí o cara adoece, perde tudo, quem que ele vai atrás? Não é? Todo mundo conhece essa história, não conhece? Ela não se repete ano após ano, década após década. Então, Sunamita diz, tá tudo bem. Não falou para o marido que o menino estava morto. E agora, o Geazi vai dizer para Eliseu, agora, pois, corre-lhe ao encontro, porque quando ele viu a Sunamita vindo, o Geazi fala, a Sunamita está vindo aí. Aí o que Eliseu falou? Eliseu era uma pessoa difícil, tá? Não era qualquer um que conversava com ele, não. Uns guri que resolveu tirar sarro da careca dele, que nem o bispo aqui, saiu uns ursos e matou essa gurizada, entendeu? Era difícil conversar com Eliseu e com Elias. E aí quando ele vem, Eliseu fala assim, vai lá, Geazi, pergunta o que ela quer, vê se está tudo bem com ela, porque ela me trata tão bem, então vê se está tudo bem para ela estar vindo atrás de mim. E aí ele chega, Geazi, e pergunta, tá tudo bem contigo? E o teu marido? E o teu filho? Olha a resposta que ela dá para Geazi. Tá tudo bem. Ela falou para o marido, tá tudo bem. Ela falou para o servo do profeta, tá tudo bem. Mas aí, ela fala, eu quero falar com o profeta. E ela chega diante dele. E ela faz a seguinte pergunta. Pedi eu a tu, profeta, algum filho? Não disse eu, não me enganes? Porém a mãe do menino disse, porque vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Porque Eliseu virou para Geazi e falou assim, pega o meu cajado, pega o meu bordão, vai lá e ora com o menino. É mais ou menos assim, vem você e procura, vem falar comigo para orar. Aí eu falo assim, vai lá o pastor Valdir, vai lá pastor, acompanha o irmão, a irmã lá e vai lá orar com ela. Aí é como se ela falasse, eu não vou sair da igreja enquanto o bispo não for comigo. É isso que aconteceu. E o Eliseu, ele era um cara difícil, não era? Falou assim, você me enganou, você disse que me daria um filho, meu filho está morto. E agora? Eliseu botou lá o seu servo, falou, vai lá. Não. É você que me arrumou o problema, você vai resolver. Diz o texto que Eliseu foi. Pensa no sacode que Eliseu fez.
andou de um lado, andou do outro, deitou em cima do menino, fez os atos proféticos dele. E aí diz o texto, depois desceu e andou naquela casa de uma parte a outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama esta sunamita. Chamou-a e veio a ele e disse ele, toma o teu filho. E entrou ela, se prostrou aos seus pés, se inclinou em terra, tomou o seu filho e saiu. Uma mãe que segura o lar, dizendo para o marido, está tudo bem. E não estava nada bem. Diz para o servo do profeta, está tudo bem. E não estava nada bem. Esse é o poder de uma mãe que ora, intercede pelo filho ainda morto. E vai atrás da pessoa que declarou a palavra que abriu a madre dela. E fala, não, é você que vem comigo. A mãe está disposta a tudo. Passa horas. Quantas de vocês já passaram horas para pegar uma vaga na creche para o seu filho? Armando até a barraquinha. Quem faz isso? Graças a Deus inventaram o sistema online para ajudar, né? Mas antes tinha que estar lá, sofrimento de mãe. Então essa mãe sunamita, ela é um exemplo, mostrando que você, mãe, você está disposta a tudo para manter o equilíbrio do seu lar e para lutar pelos seus filhos e filhas. O amor de mãe é o combustível que capacita um ser humano comum a fazer o impossível. Esse é o amor de uma mãe. E agora eu quero falar, talvez, do maior exemplo que nós temos nos nossos dias. Biblicamente falando, nós temos Maria. Diz o texto de Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Mateus 1, 18, 19 diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Imagine você. Você está quieta no seu canto, pensando no futuro, pensando o que vai fazer. De repente, vem Deus, olha para você e fala, eu escolhi o seu ventre, eu escolhi a sua barriga, eu escolhi o seu útero para você trazer a vida. O maior homem que já pisou nesta terra, o Senhor Jesus Cristo. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho. Por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor seu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Talvez algo que você não considerou. Eu não sei se você sabe, mas os grandes pesquisadores e teólogos estimam que Maria tinha entre 12 a 16 anos, quando o Espírito Santo gerou Jesus dentro dela. Pode pesquisar aí no Google agora. A maioria vai defender que era 11. A maioria vai defender. Você imagina como era a cabeça dessa menina? Ela recebeu uma missão cedo. Ela recebeu a incumbência muito cedo. E quando ela engravidou, imagina como foi para ela ter contado
para José, o seu noivo, que ela estava grávida. Olha, o anjo do Senhor me visitou e disse que eu estou grávida do Espírito Santo. Imagina uma menina de 12 anos falando isso para o seu noivo. A Bíblia diz que José pensou em tudo. Ele não quis difamá-la. Ele ia largar ela. Ia para outro lugar. Até o homem Deus escolheu. Deus escolheu José para criar o Senhor Jesus. Porque olha o coração dele. Quantos homens teria denegrido ela? Que conversinha é essa que ela está grávida do Espírito Santo? Que conversa é essa? Está louca? Aí Deus aparece em visão para ela, para o José, e diz, não largue. É Deus do negócio. Então José tomou ela, casou com ela, não se relacionou com ela até o Senhor Jesus nascer. Aí eu quero que você observe algo. Maria, ela não foi apóstola, ela não foi profeta, ela não foi evangelista, ela não foi pastora, ela não foi mestra, mas ela recebeu a maior missão, cuidar do nosso Senhor. Imagina, o Deus que criou todas as coisas chamar você de mãe. Mãe, mãe, mãe. Você olhar para o seu filho e falar, foi ele quem me criou. Já parou para pensar no privilégio dessa mulher? Ela não tinha uma vocação que muitas de vocês têm, ministerialmente falando, mas ela recebeu a maior missão de todas, ser mãe do nosso Salvador. E exclamou com grande voz Isabel, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do seu ventre, e de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Lucas 1:42. Que missão Maria recebeu? Que missão extraordinária. Você é mãe? Que missão extraordinária Deus te deu. Às vezes o filho que você gerou, doutor, médico, pastor, missionário, eu não sei o que vai ser seu filho, sua filha, mas é sua missão dar um futuro, dar um destino para ele, simplesmente amando ele, simplesmente amando ele. Para louvar nossa mãe, todo o bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer, diz Mário Quintana. Acho que o próximo é um vídeo e eu quero que vocês prestem bem atenção no que esse homem vai falar. Antes, eu quero trazer duas palavras para você que é filho e filha e ainda tem sua mãe entre nós. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Provérbios 30:11. O que amaldiçoa seu pai e sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em negras trevas. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Sua mãe está aqui? Vira para ela agora. Fala assim, bendita do Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe você, mamãe. Você, vovó, que é mãe 2 vezes. Deus te abençoe e te bendiga. Em nome do Senhor Jesus. Vamos assistir o vídeo? Patrícia, solta o som para mim, ele está mutado ali. Se puder voltar o vídeo, volta ele aí para mim. Aí. Solta ele. Pode aumentar o volume. Olha, eu acho que se eu tivesse que buscar alguma coisa lá atrás e eu tivesse poder para isso, era só a mãe. Ela foi embora quando eu tinha 7 anos e meio, mas ela me deixou com valores. A minha mãe dizia que eu podia. Minha mãe dizia que ser negro era um privilégio e eu tinha que agradecer.
Eu aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade, então nunca foi um problema. A minha mãe dizia que aquela condição de morar no barraco de chão batido eu podia mudar, só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. Então não era um problema, era comigo. Então eu nunca me senti menor. A minha mãe não tinha uma bola, uma bicicleta, não tinha um smartphone para me dar, e ela queria me motivar. Para me motivar, ela dizia que eu era bonito, eu acreditava na minha mãe. Cara, pensa no negão feliz. A vida toda. Engraçado, sua mãe morreu, você tinha 7 anos. 7,5. 7,5 e você vê que ela deixou o suficiente para você viver e mudar a sua vida. Sabe qual é a diferença? As pessoas não estão ouvindo a mãe, não estão ouvindo o pai. Ele diz que eles são ultrapassados. Vivência não fica ultrapassado. Falta humildade para essa geração que está chegando e para parte da geração que já estava aí. Deixou de ouvir os pais, a mãe. Você procura mentoria na internet. Rufino, eu sei que você dá mentoria, que você faz palestra. Quanto custa uma mentoria? Eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. Você tem ouvido a mãe e o pai? Não, mas o que tem a ver? Se você não ouve a sua própria mãe, seu próprio pai, você vai ouvir a mim, você nem me conhece. Então, na realidade, a gente está precisando das pessoas voltar para a base e ouvir a mãe. Você sabe como é que se carrega a bateria? Na base, na família. E se você quiser, um dia que você tiver meia boca, que a sua entrevista não está dando certo, as coisas não aconteceu, que a mulher pôs você para correr, porque a mulherada tá com problema, né? Tá. Então, aí, você pega o smartphone e pede socorro, passa uma mensagem para a mãe e diz assim, saudade de você. Amo você. Ou se você achar que isso é careta, porque a moçada acha que isso é careta, não precisa não. Passa uma mensagem para sua mãe e diz assim, oi. Ela sabe que você precisa dela, cordão umbilical só se corta fisicamente. Essa pessoa que te deu vida tem poder para carregar suas baterias do outro lado do planeta. Mas você tem humildade ou agenda para passar uma mensagem? Ou você acha que ela está ultrapassada? Que o tempo passou? Então, na realidade, as pessoas estão precisando crescer de dentro para fora. Se tornar seres humanos melhor. Resgatar a humanização. Pode passar o próximo. Aí. Toda mulher é como uma rosa, rainha de todas as flores. Mas a mulher que também é mãe, é rainha entre rainha, rainha de todas as rosas. Obrigado, mãe. Seja bendita em nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, eu quero orar por você, amém? Pai, rendo graças a Ti. Eu quero Te agradecer por cada mãe aqui presente, por cada avó que é mãe 2 vezes aqui presente. Pai, muito obrigado. Que ela sinta, Pai, o Seu amor agora. O Senhor deu uma missão muito especial para ela, que é gerar vida, cuidar de vida, encaminhar essa vida para o Senhor. Por isso, benditas sejam as mulheres aqui presentes, as mães aqui presentes sejam benditas, Senhor. Graças eu Te dou pela vida de cada uma delas. Que o Senhor abençoe hoje, amanhã, que o Senhor seja com elas e que os filhos delas reconheçam o trabalho, o empenho e o carinho, o amor delas por eles, Senhor. Desperta filhos que amem suas mães, que honrem sua mãe e seu pai aqui no nosso meio, Senhor. Muito obrigado, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Aplauda Jesus, amém?